O extra da novela capítulo 281. Início. 4. A mansão de Ordem parecia muito luxuosa por fora. Eu não sabia como Ordem aprendeu a construir tal edifício, mas mesmo assim fiquei impressionado. Você pode fazer isso. Uma voz preocupada saiu do rádio enquanto eu examinava a mansão. Pedaço de bolo. Eu ativei a aceleração instantânea de nível pináculo, anexada ao meu traje. Meu corpo se moveu muito mais rápido do que eu esperava, a uma velocidade muito além do som. Eu sabia que não podia controlar essa velocidade como estava. Então eu ativei Bullet Time. Instantaneamente, o mundo ao meu redor desacelerou. Eu me movi como o vento e consegui entrar na mansão em pouco tempo. Traço. Infiltração bem-sucedida confirmada. Uau, isso me surpreendeu. Foi uma velocidade louca. Eu me acalmei e olhei em volta, observando meu entorno. As paredes ficaram transparentes e pude ver toda a mansão de relance. O número de humanos neste prédio era 33 no total, incluindo Parcanho, um ex-membro do Templo da Justiça, e sua filha revivida. Parcanho estava lendo um livro para sua filha. Era uma cena surpreendentemente pacífica e humana, o que era uma coisa estranha de se dizer, considerando que ambos ainda eram humanos. Mais importante, onde está o espião? Virei minha cabeça lentamente, procurando pelo espião. Enquanto examinava os quartos um por um, descobri um provável candidato no quarto de hóspedes do quinto andar. Era uma mulher. Seus olhos continuavam vagando nervosamente. Havia uma máquina usada para enviar os códigos Morse ao pé de sua cama. Acho que acabei de encontrar o espião. Por favor, confirme. Eu usei aceleração instantânea de Rank Pinnacle, novamente. Cada andar estava cheio de monstros, mas eu estava confiante de que eles não me reconheceriam mesmo quando eu passasse por eles, assim como eu não sabia da presença de Kurukuru no passado. Cheguei ao quarto de hóspedes no quinto andar na velocidade da luz. Eu apareci como o vento, literalmente. Ah! A mulher tremeu de surpresa com a minha entrada repentina. Seu cabelo loiro morango e longos braços e pernas se destacaram. Ela engoliu em seco enquanto olhava para mim. Esperei a confirmação em silêncio. Sim, é ela. Olá. Nesse momento, a mulher falou. Meu nome é Rumi. Ela parecia ter se acalmado e até me ofereceu sua mão. Examinei a mulher. Por alguma razão, eu senti como se já a tivesse visto antes. Você pode usar o pergaminho de retorno, agora. Mas agora não era hora de insistir nisso. Você tem algum pertence? Rumi assentiu. Já os tenho comigo. Eu trouxe meu inventário da torre. Se você diz. Peguei o pergaminho de retorno. Então, quando eu estava prestes a rasgá-lo ao meio. Uma voz fria e desconhecida de repente se aproximou de mim como uma lâmina. Rasguei o pergaminho sem sequer olhar para trás. Shrak. O som agudo de papel rasgando soou. Onde você pensa que está indo? No entanto, o pergaminho não foi ativado devido ao poder mágico obstrutivo. Virei-me com um suspiro de aborrecimento. Um monstro humanoide que parecia um pavão gigante estava diante dos meus olhos. Ainda bem que decidi agir de acordo com o meu palpite, tio. Eu sabia que você era um traidor, tio, pela sua aparência e pelo tom de sua voz. Eu poderia dizer que esse monstro era do sexo feminino. Eu fiz uma careta. Quem é você? Isso não é da sua conta. O monstro humanoide de repente começou a cantar. Aqui está o mistério inescapável. Sua voz era hipnotizante e seu ritmo era perfeito. Sua música espalhou poder mágico anormal nos arredores. O poder mágico derreteu a sala e remodelou nosso entorno no que parecia ser uma sala de concertos. Tudo ficou escuro e silencioso. O palco e os assentos foram separados, e um feixe de luz laranja brilhou sobre o centro do palco. Senti como se a música clássica fosse de repente começar a tocar. Olhei ao redor desse espaço estranho em transe. Onde estou e que tipo de habilidade é essa? Ela é um dos monstros de elite de Ordem. Seu nome é Doloren, e ela pode imbuir suas músicas com poder mágico. É semelhante ao Spirit Speech, mas diferente. Estamos dentro da barreira de Doloren agora, Rumi explicou rapidamente. Ah! Então essa é Doloren, um dos 4 monstros que são novos no cenário. Ela perde as penas porque é um pássaro. Ela é diferente do que eu vi na TV. Nós deveríamos ter saído daqui antes que ela montasse uma barreira. É tarde demais agora. A voz de Rumi estava tingida de desespero.
Ela mordeu os lábios com tanta força que eles começaram a sangrar. Parecia que ela já tinha desistido. Perguntei, é apenas uma barreira. Por que você está tão assustado? Não é apenas uma simples barreira. Você não pode escapar da barreira de Dolorem. E ao invés de uma barreira, é mais um mundo próprio. Não era surpresa que Rumi soubesse sobre Dolorem em detalhes. Ela era espiã, afinal. Há apenas 2 membros da plateia, mas isso é o suficiente, Dolorem murmurou enquanto subia no palco. Ela ficou no pódio como um maestro e olhou para nós. Rumi ficou branco de medo, mas eu estava confiante de que poderia superar a situação atual. Mas fundamentalmente é apenas uma barreira, não? Perdão. Eu puxei Rumi em meus braços e tirei a chave mística. Igual, chave mística, artefato mágico, uma chave mística. Item evolução, XP 90.000 100.000 desbloqueio de nível 8 foi convertido em um bem efetivo através do cartão de 8 estrelas, conversão de cartas. Igual eu tinha melhorado a chave mística tremendamente usando cupons de experiência de item. Mesmo as barreiras mais sólidas devem se tornar impotentes diante dela. O primeiro número é Messias de George Frederick Handel. Dolorem começou a se aquecer. Ela estava completamente à vontade, provavelmente porque ela já havia concluído que nunca poderíamos romper sua barreira. Enfiei a chave no chão. A ponta afundou no chão e fez um clique. Estava enganchada. Tinha chegado ao centro da barreira. Wong. Forcei o poder mágico do estigma na chave. Isso certamente o fortaleceria. Então virei a chave para a direita com todas as minhas forças. Krong. Parecia que alguém havia pressionado todas as teclas mais baixas do piano de uma só vez. A sala de concertos de Dolorem se transformou em cascalho. O que? O que está acontecendo? Meu show, para onde foi? Ela olhou em volta confusa. Vamos correr. Com licença. O que você é? Kiaki. Peguei Rumi e comecei a correr. Esta foi a terceira vez que usei aceleração instantânea de Rank Pinnacle hoje, mas fui tão rápido quanto da primeira vez. Eu poderia usar essa opção sem qualquer limitação, desde que tivesse o orbe da regeneração comigo. Enquanto isso, de volta à fortaleza subterrânea, todos já estavam fora de suas tendas, esperando ansiosamente pelo retorno da Lotus Negra. Todos eles testemunharam o triunfo de Black Lotus da câmera em seu pescoço. Seus corações afundaram quando Dolorem apareceu, pois ela era conhecida por ser tão poderosa quanto um herói Master Rank. No entanto, para sua surpresa, Black Lotus a derrotou facilmente e escapou com o espião. Seu desempenho foi nada menos de perfeição. Eu sabia que ele era uma boa aposta. Aileen assentiu com satisfação. Hoje, ela testemunhou a verdadeira força da Black Lotus. Certo. E estou muito curioso para saber como ele quebrou essa barreira. O que você acha, Aileen? Essa barreira não tinha nenhuma fraqueza perceptível nela. Aquele monstro também parecia confuso. Nicholas foi dominado pela excitação e curiosidade. Enayun, você acha que ele estaria disposto a tirar uma foto comigo? Acho que vou conseguir, tipo, 300 milhões de curtidas se eu postar online. Essa última observação foi de Ijeon. Outros heróis também estavam ansiosos para conhecer a Black Lotus. Eles não esperavam que ele respondesse a todas as suas perguntas, mas ainda assim ficaram emocionados por finalmente conhecerem a Lotus Negra pessoalmente. Ah, ele está aqui. Com sua visão extraordinária, Jin Seon foi a primeira a apontar para o outro lado do túnel. Todos se viraram para onde ela apontava e logo 2 silhuetas apareceram do outro lado. Era Black Lotus e o espião Rumi. Em vez de esperar que os dois viessem, os heróis foram cumprimentá-los. Aileen, como comandante em chefe, ficou na frente de Black Lotus. Oi, já faz um tempo. Aileen cumprimentou. Lotus Negra permaneceu em silêncio. Ele entregou Rumi a Parma, que era conhecido como Santo. Rumi desmaiou depois de não conseguir suportar a velocidade supersônica da Black Lotus. Ei, você não me conhece? Aileen franziu a testa, pensando que Lotus Negra simplesmente a ignorou. A resposta de Black Lotus foi curta. Eu faço. Então por que você está me ignorando assim? Não é meu trabalho cuidar de você. O rosto de Aileen ficou ligeiramente vermelho. Algumas risadas abafadas explodiram atrás dela. Eu nunca pedi para você cuidar de mim. Seja cortês, você. Lotus Negra olhou além de Aileen. Seu olhar passou por Kinsu,
Nicholas, Yun-seong-ga, Shin-jong-gak, Jin-seon, então Shai-na-yun. Seu olhar permaneceu em Shai-na-yun por um pouco mais de tempo. Tendo notado isso, Shai-na-yun inclinou a cabeça em confusão. Estou saindo agora, mas não deixe de me contar as informações que o espião descobriu. Black Lotus se virou, mas a voz aguda de Alan o deteve. Você tem algum outro negócio para cuidar? Como aliado, Black Lotus era mais confiável do que qualquer outra pessoa. Vendo que Black Lotus e Ordem eram arqui-inimigos, Alan queria manter Black Lotus ao seu lado pelo menos até derrotarem Ordem. A Lotus Negra poderia proteger sua retaguarda, atacar pela frente e até ajudar outros heróis pela retaguarda. Ele seria o complemento perfeito para a equipe. No entanto, Black Lotus nem olhou para trás nem falou. Uma águia de repente voou de longe e pousou em seu ombro. Ei! Responda-me antes de sair. Lotus Negra respondeu a Elen com uma voz indiferente. Entre em contato com a trupe Camaleão se quiser me recrutar. E isso era tudo que ele tinha a dizer. Com licença, antes de sair, você pode tirar apenas uma foto com a Amy. Shai-na-yun e Kim-soo conseguiram parar Ji-yeon antes que ela pudesse terminar sua frase. Imediatamente depois, Black Lotus se transformou em um punhado de poeira e desapareceu no ar. O silêncio desceu sobre a fortaleza. Todos os heróis olharam para o local onde Lotus Negra tinha acabado de ficar. O homem veio e saiu literalmente como o vento. A Lotus Negra deveria ter sido inimiga dos heróis, mas um sentimento de gratidão encheu seus corações. Kim-soo e Shin-jong-gak, Ji-yeon e Jin-seon, Shai-na-yun e Yun-seong-ga. Cada membro da força-tarefa agora tinha sua própria história de Black Lotus para contar. Em suas histórias logo se espalhariam para o resto do mundo na forma de rumores. Mundo do Desejo, 8F Crevon. Em uma noite estrelada em Crevon, Margrave Tomer estava tomando chá com um convidado na sala de recepção de sua mansão. A atmosfera era bastante grave. Olhando para as nuvens escuras do lado de fora de sua janela, Tomer murmurou com um suspiro. Muita coisa mudou desde que o 30º andar desmoronou. Quando Kim-soo limpou o último andar da torre, Crevon estava em estado de emergência. Os cultos anunciavam o fim de Crevon após o outro. Alguns tentaram derrubar o regime atual. No entanto, esse período de turbulência só serviu para unir Crevon. Ara, a quinta princesa de Crevon, declarou-se rei, finalmente liberando toda a ambição que tanto tentara esconder nos últimos anos. Ela lançou uma série de políticas inovadoras e radicais para atender às preocupações das pessoas. Ara também recrutou vários jogadores habilidosos e os enviou regularmente em expedições ao nono andar. Metade do nono andar, que antes estava cheio de monstros míticos, agora estava vazio, e isso era claramente um triunfo da parte dela. O que você acha? Tomer perguntou ao convidado enquanto tomava chá. Mudanças recentes a colocaram em uma situação política bastante complicada. Estou preocupado. O tilintar do ferro ressoou por toda a sala junto com uma voz grave. O convidado, um homem gigante, olhou para o copo à sua frente, que mal tinha o tamanho de seu polegar, antes de pegá-lo e colocá-lo na palma da mão. Tomer deu um pequeno sorriso. Então até você está com medo, Lubu? Lubu não respondeu. Ele apenas agarrou sua alabarda do céu quadrado com a mão que não estava segurando a taça. No entanto, em pouco tempo, ele levantou a cabeça novamente e olhou nos olhos de Tomer. Ouvi dizer que a Terra também se transformará no reino demoníaco. Sim, essa foi a profecia. Os administradores de mais alto escalão da Torre do Desejo, Buda, Jesus e outros santos, já haviam ascendido ao céu. Eles deixaram para trás uma única profecia antes de partirem. A energia demoníaca deve invadir o mundo azul. Esperamos que todos trabalhem juntos para superar essa provação, mas a profecia só se aplica ao mundo exterior. Tomer murmurou e olhou para Lubu, antecipando sua resposta. O mundo lá fora. Tomer começou a se referir à Terra como o mundo exterior. Ela se lembrou de seus pais. A Terra não deixou nada além de cicatrizes na família de Tomer. Esta era a razão pela qual ela não queria deixar Crevon. Tomer apreciava a vida pacífica que ela tinha. O que você deseja descer também, General Lubu? Mas outros tinham opiniões muito diferentes. Não apenas os administradores, mas também Lubu, Lancelot e praticamente qualquer um que se originou da Terra queria descer para o mundo exterior. Lubu virou a cabeça lentamente e olhou para Tomer. Estou apenas seguindo meu senhor. Certo,
E seu senhor está aqui em Crevon. No entanto, você se preocupa com a terra. Lubu cerrou os dentes, o que fez seu queixo parecer mais ameaçador. Tomer olhou para ele sem se sentir intimidado. À medida que a atmosfera entre os dois começou a ficar hostil. Goo! De repente, uma vibração estranha sacudiu seus arredores. Tomer e Lubu pararam e olharam em volta, confusos. Não demorou muito para que uma janela de mensagem aparecesse na frente de Tomer. Houve uma grande mudança no sistema. Apenas Tomer podia ver esta mensagem porque ela era simultaneamente um NPC e um jogador. Seus olhos se arregalaram ao ler. O céu estava escuro sem um pingo de luz. Voltei para Pandemonium. Depois de um banho rápido, fui direto para o escritório de Boss para dar a ela um relatório da missão. Você voltou. Boss me cumprimentou com seu habitual olhar indiferente. Já recebi a notícia de que você conseguiu. Você recebeu a recompensa. Sim. A trupe Camaleão agora está oficialmente perdoada. Embora eu não tenha certeza de quanto tempo conseguiremos ficar fora dessa lista desta vez. Com uma risada, Boss se levantou de seu assento e veio até mim. Você fez bem. Chefe olhou para mim. Então ela se inclinou e pendurou algo no meu pescoço. Era um colar. Isso é melhor do que o que eu dei a você quando você se juntou. Recebi isso da associação em troca de aceitar seu mais novo pedido. Você ganhou, então você o mantém. Colar de Endown, era seu nome. Você poderia dizer pelo nome o quão inestimável este colar era. Isto é. Fiquei surpreso que, de todas as pessoas, Boss havia escolhido para me dar isso. Eu sabia por seu cenário oficial que ela era uma ávida amante de joias. Agradecida, eu segurei o colar para examiná-lo em detalhes. Foi então. Goo! Senti uma vibração enorme ecoar nas paredes. Ao mesmo tempo, várias janelas se abriram, bloqueando minha visão. Esboço. A narração alcançou a história original. A história do remake assumirá totalmente. Problema. O último arco antes do hiato foi muito chato. Setting change. Um enorme sistema foi incorporado à história para minimizar a monotonia. Privilégio do autor original. Seus olhos agora podem ver a força vital de outras pessoas, entre outras estatísticas. Vírgula extra da novela capítulo 282. Grande mudança. 1. Inglaterra. Palácio de Buckingham. Depois de subjugar Toji, Enkes foi recebido com hospitalidade pelo governo inglês. Enkes não queria que o público soubesse de seu retorno, e a Inglaterra fez o possível para impedir que a informação fosse divulgada. Como resultado, Enkes permaneceu na Inglaterra por mais 2 dias antes de retornar ao Himalaia. 1. Com Enkes fora, hoje era o último dia em que Oionia ficaria no Palácio de Buckingham. Ela ficou na frente de um espelho em seu quarto e verificou sua roupa. Ela estava usando um vestido preto desenhado pelo designer de classe mundial, Io Jong, um artefato de alto nível chamado colar de pérola negra da sereia e um antigo artefato Sila chamado colar de bronze. Juntamente com o belo palácio de Buckingham, sua beleza se destacou ainda mais. Toda vez que ela se via no espelho, ela não podia deixar de agradecer a seus pais. Ela não conseguia imaginar como eles conseguiam transmitir apenas os melhores genes. Imersa em confiança, ela fez várias poses, sorrindo como uma linda garota, mordendo os lábios como uma sedutora e parecendo severa como um seu preocupado. Ela estava bem ciente dos benefícios que sua beleza trazia. Ela tinha experimentado isso em primeira mão nos negócios. Sua aparência exalava confiança e evocava admiração, aumentando ainda mais a imagem de sua guilda. Havia uma razão para Eoionia ser o rosto da Essence of T-Strike. Mas sua aparência nunca conquistou o amor de ninguém. TSK. Uma sensação de ceticismo de repente a invadiu. Eoionia estalou a língua e se afastou do espelho. Mas a sensação de impotência não foi embora facilmente. Ela subconscientemente pensou em Shin Jong-ak. Ela gostava dele desde criança, mas desistiu dele depois de perceber que ele nunca seria dela. Como passei a gostar dele? Era uma história de muito tempo atrás. Eoionia sentou-se no canto de sua cama e relembrou seu primeiro encontro com Shin Jong-ak. O nome oficial provavelmente era Conferência de Amizade de Guildas e Negócios. Era uma reunião social para líderes corporativos e executivos de guildas de primeira classe. Como os adultos e seus filhos compareceram, Eoionia, de 5 anos, aguardava ansiosamente a conferência. Ela era tão ambiciosa naquela época quanto era agora. Naquele dia,
Ela experimentou dezenas de vestidos com sua mãe. Embora sua mãe também fosse apaixonada, Yeon estava ainda mais aquecida. Que vestido usar, que acessórios escolher, ela passou 7 horas se preocupando com a roupa. Como estou, padre? O vestido que ela finalmente escolheu era semelhante ao que ela estava usando agora. Um vestido preto e um colar para fazê-la parecer madura. Adorável, Ionha. Ah, pare. Você vai fazer meu vestido amassar. Poupe. Seu pai a abraçou com uma risada calorosa, e Ionha se lembrou de estar com raiva de seu pai por fazer seu vestido amassado. Não muito tempo depois de escolher seu vestido, seu tio, Yoo Jin-hyuk, que era um herói em ascensão na época, também chegou. Juntos, eles foram para a conferência. A conferência foi realizada no jardim da grande mansão de Chai Joshu. Uau! Música clássica extravagante tocava ao fundo, e lindas flores brilhavam sob o sol. Os olhos de Ionha se arregalaram com o tempo claro e a vista panorâmica. Apesar de vir de uma família rica, a grande mansão do imortal tinha um certo charme nobre que ela não via em sua casa. Ah, se não for aí Blitzhou Jinrong, líder Yeongyong, é bom ver você. Não há necessidade de cumprimentos. Siga-me. Shin Myung-shu trouxe uma criança incrível com ele. O nome dela é Aileen. Ela nasceu com um dom extremamente raro chamado Spirit Speech. Oh! Seu pai e sua mãe desapareceram com o líder Yeongyong. Tio Yeongyuk a levou para o lugar onde todas as crianças estavam reunidas. Era um playground construído apenas para crianças pequenas. Yeon inflou as bochechas infeliz. Tio Jin-hyuk, não posso dizer oi para os adultos também? As crianças são chatas. Não, você não pode. Mas por quê? O objetivo desta conferência é fazer conexões. Seus pais cuidarão dos adultos e é seu trabalho se conectar com outras crianças. As conexões de seus pais acabarão se tornando suas de qualquer maneira. Além disso, você tem apenas 5 anos de idade. Não saia por aí chamando as crianças de chatas quando você também é uma. O que Yeongyuk estava dizendo fazia sentido. Sem escolha, Ionha foi para o parquinho infantil. Lá, ela viu cerca de 10 crianças de sua idade. Ionha recuperou o fôlego antes de se aproximar deles. Olá, meu nome é Ionha. 30 minutos foi o suficiente. Com suas habilidades de conversação e beleza, ela conquistou os corações das outras crianças. Justo quando ela tinha certeza de que se tornaria a personagem principal da reunião, irritante. Uma menina de menino apareceu. Ela estava vestindo jeans e uma camiseta. A garota chateada suspirou e sentou-se em uma cadeira próxima. No começo, Ionha ficou estupefata. Como alguém pode vir a uma reunião tão nobre com aquela roupagem? Mas ela logo percebeu que poderia simplesmente ignorar a garota. Ionha bufou e convidou suas conexões recém-criadas para comer um pudim. Este pudim é ótimo. Você gostaria de tentar? Um pouco. No entanto, a maioria das crianças ao seu redor já havia desaparecido. Para onde eles foram? Ionha olhou em volta, confusa. Então, ela os viu bajulando a menina. As palavras, Nayun, entraram em seus ouvidos atordoados. Foi então que ela percebeu quem era a garota. Shai Nayun. A filha mais nova de Deun e a neta que Shai Joshu adorava. Foi quando Ionha conheceu Shai Nayun pela primeira vez. E também foi quando ela se sentiu inferior pela primeira vez. Mas ela se recusou a ceder. Ela acreditava que era superior em aparência e roupas. Olá, quantos anos você tem? Eu sou 5. Ela tentou o seu melhor para recapturar a atenção das outras crianças. Mas foi inútil. Os filhos e filhas de guildas de médio porte partiram para outros nobres quando a chance chegou. O nobre não era necessariamente Shai Nayun. Filhos e filhas de guildas e corporações mais honrosas, eles pareciam possuir algo que era ainda mais importante do que a aparência. Foi nesse momento que Ionha percebeu que ela não era a personagem principal. Que ela era apenas uma figurante. A jovem e orgulhosa Ionha estava triste por não estar no centro da reunião. Seu ressentimento foi apontado para Shai Nayun, que se tornou o centro da reunião em apenas jeans e camiseta. Ela segurou as lágrimas e olhou para Shai Nayun. Embora ela estivesse cercada por muitas pessoas, ela parecia irritada com isso. Aquela garota. Ruim, estúpido, idiota. Ionha comeu pudim enquanto soluçava.
Apenas a doçura de seu pudim a consolava. Foi então que Shin Jong-ak apareceu em sua vida. Esse pudim é bom? Sua voz era infantil, mas cheia de confiança. Ele não estava falando de forma educada, mas Seo Yeon não se importou. Alguém veio até mim. Apenas esse fato a fez feliz. Yeo Yeon enxugou suas lágrimas elegantemente e se virou. Lá, ela viu um menino bonito que parecia ter saído de uma pintura. Ela perguntou em transe. Quem é você? Shin Jong-ak sorriu, então disse suavemente. Shin Jong-ak. Meu avô é Shin Min-shu. Shin Min-shu, é Shin Min-shu, não Shin Min-shu. Os olhos de Yeo Yeon se arregalaram. Não havia ninguém no mundo que não conhecesse Shin Min-shu. Shin Jong-ak parecia ter gostado de sua enorme reação quando ele ficou e a consolou. Não se preocupe com esses caras. Eles são apenas fantoches de seus pais. Shin Jong-ak deve ter falado por ciúmes. Desde que ele gostou de Shai Na-eun por muito tempo, ele deve ter odiado ver Shai Na-eun cercado por outros caras. Mas Seo Yeon não sabia disso na época. Pessoas que perseguem pessoas especiais sem tentar se tornarem especiais só acabam como lixo. Ele era tão arrogante então quanto era agora. Ok. Naquela época, ele parecia a pessoa mais legal e maravilhosa do mundo. Essa era a lembrança de sua infância. Quando ela se lembrava agora, seu coração não batia como costumava. Cerca de 12 anos depois, Yeo Yeon conheceu outro homem. Um homem que não tinha nada em seu nome, mas continuava a dar nos nervos. Embora ela estivesse irritada, mesmo ignorando e repreendendo-o, ele salvou sua vida. Não só isso, mas ele também mudou sua vida para sempre. Kim A-jin. Graças a ele, ela conseguiu se tornar uma pessoa nobre como sempre quis ser. Essence of T-Strike tornou-se a guilda número 1 do mundo e entrou no top 10 das entidades corporativas. Ela havia alcançado a ambição que sempre teve. Toque, toque, uma batida interrompeu sua lembrança. Yeo Yeon a levantou da cama, assustada. Quem é esse? É Rachel. Ouvi dizer que você estava indo embora, então vim vê-lo partir. Yeo Yeon ajeitou a bainha de seu vestido e abriu a porta. Rachel estava parada bem na frente dela. Ela parecia cansada de ter que lidar com Shioa, mas ela cumprimentou Yeo Yeon com um sorriso brilhante. Você parece bem. Você está pronto para ir? Yeon-se. Yeo Yeon olhou para Rachel silenciosamente. Rachel estava agindo subserviente e modesta como sempre. De certa forma, era de se esperar. Yeo Yeon sabia que havia chegado a uma posição em que poderia determinar o destino de um país. Com pouco exagero, ela poderia acabar com a Inglaterra se decidisse isso. Você. Yeo Yeon ficou descontente com a atitude de Rachel. A emoção que ela sentiu por Shai Na-eun naquele dia veio à tona mais uma vez. Ela não conseguiu se conter. Ela tirou em Rachel os sentimentos reprimidos que carregava em seu coração. Que relacionamento você tem com Kim A-jin? Naquele momento, os ombros de Rachel se encolheram. Perdão. O que você quer dizer? Não haja como se não soubesse. Yeo Yeon ficou séria. A criança com quem você fugiu 2 dias atrás, eu a vi em Seul. Na época, ela não estava com você, mas com Kim A-jin. Rachel não disse nada. Até onde Yeo Yeon sabia, o silêncio era a mesma coisa que uma resposta. Vou perguntar de novo. O rosto de Yeo Yeon ficou sério. Ela cerrou os dentes e perguntou diretamente enquanto afiava uma faca em seu coração. Você dormiu com Kim A-jin? No momento em que ela fez essa pergunta, um poder mágico sem limites começou a fluir de um lugar desconhecido. Arco final. Você não pode pular de um trem em movimento. A transformação do reino demoníaco da Terra está progredindo. 3% concluída. Calculando torres que não foram conquistadas. Torre dos Milagres, Torre da Eternidade, Torre das Bestas, Torre da Tristeza, Torre do Desespero. Um total de 13 torres foram encontradas. O poder dessas 13 torres será liberado para o mundo exterior. A-jin, poder mágico apenas, porra, e agora? O quê? Uma mudança repentina no sistema em nome de um arco. Incapaz de conter minha raiva, corri para a janela e olhei para cima. Então, eu perdi todas as palavras. Milhares de estrelas cadentes caíam do céu, iluminando a escuridão. Uma chuva de meteoros. Escrita rica apareceu nas estrelas cadentes. Eu era provavelmente o único que podia vê-lo.
Tempo suficiente se passou desde a destruição da concha da Torre do Desejo. Mas durante este tempo, a humanidade prestou pouca atenção à conquista das torres restantes. Eles tinham pouca escolha por causa do grande inimigo conhecido como Ordem. Torre dos Milagres, Torre da Eternidade, Torre das Bestas, Torre da Tristeza, Torre do Desespero. Um total de 13 torres invictas liberaram seus poderes. Foi por causa da força de rejeição resultante da materialização da Torre do Desejo. Seus poderes serviram como um catalisador para acelerar a transformação do reino demoníaco da Terra. Agora, meteoritos estão caindo no mundo. Os meteoritos contêm centenas de monstros demoníacos, mercadores demoníacos e demônios famintos por destruição. Este é o início da transformação do reino demoníaco. Mas essa transformação do reino demoníaco não foi um fenômeno simples como o da Torre do Desejo. Nem todos os demônios são inimigos. A transformação do reino demoníaco mudará a Terra e trará uma nova era. Que porra isso significa, seu pedaço de merda? Amaldiçoei o céu, olhando para as palavras que não conseguia entender. Então, Quang. Alguns meteoritos explodiram ao pousar. A Terra tremeu e a fumaça subiu. Recompensas foram concedidas a toda a humanidade por limpar a Torre do Desejo. Bênção dos Santos foi ativada. Um novo sistema foi inicializado. Interessante. Seu sistema é nível 6. O único jogador que ultrapassou o nível 4, nível do sistema. Enquanto eu estava escalando a Torre do Desejo, eu usei cupons de consolidação para subir o nível do sistema para o nível 6. Suas estatísticas foram condensadas em 5 atributos. Seus atributos são 1. Nitidez 2. Tenacidade 3. Criatividade 4. Materialização 5. Consolidação, chefe. Eu me virei para o chefe. Ela parecia estar experimentando o mesmo fenômeno enquanto olhava para o ar. GRRR. GRRR. Em seguida, rugidos estranhos começaram a soar lá fora. Arregalei os olhos e olhei para fora da janela. GRRR. Dos meteoritos presos ao chão, centenas de bestas demoníacas estavam rastejando. Aqui progress. Bestas demoníacas do reino demoníaco invadem a humanidade. Incontáveis dungeons, mirror worlds e outros campos de batalha serão criados. Toda vez que um dungeon é limpo, ou uma besta demoníaca é morta, você receberá DP, Dark Points. DP pode ser obtido por qualquer um e pode ser gasto em cidades demoníacas ou com comerciantes demoníacos. Nota: mercadores demoníacos e cidades demoníacas não são seus inimigos. Eles são entidades neutras que desejam buscar benefícios através desta guerra. Você pode converter SP para DP, clã. Naquele momento, uma besta demoníaca negra pulou pela janela e pousou em mim. Eu balancei minha mão inconscientemente. A besta demoníaca foi cortada ao meio de forma limpa. O inferno. Olhei para minha palma, que de repente se tornou afiada. 7 pontos de nitidez serão imbuídos em todas as ações que você fizer. Você obtém 5 DP ao matar uma besta demoníaca, o que apenas agi. Enquanto eu murmurava confuso, Boss chamou meu nome. Liguei a TV sem responder. Relatório de emergência. O mundo está passando por uma chuva de meteoros sem precedentes. Esses meteoritos estão causando enormes explosões. Os civis são recomendados para ficar dentro. Não, Ajin. Boss bateu em meus ombros como se estivesse frustrada. Sim. Olha ali. Eu me virei para a direção que Boss estava apontando. 3 minutos atrás, era um vasto campo na Ásia Central sem nada para notar. Mas esse não era o caso agora. Lojas gerais, lojas de roupas, lojas de armas, lojas de magia e outros. Bancos cercavam um lago em uma praça com pousadas de 4 andares. Havia até existências que pareciam pessoas. Um meteorito atingiu e criou uma nova cidade. O que é isso? O sistema retornou uma resposta ao meu murmúrio confuso. Eles são comerciantes de demônios, seres que vieram para a Terra através dos meteoritos. Mercadores demoníacos são fundamentalmente diferentes de demônios, diabos, gênios e bestas demoníacas. Demônios não são uma única raça, apenas se referindo àqueles que vieram do reino demoníaco. Demônios têm configurações diferentes dependendo de qual raça eles pertencem. Os demônios empregarão djinns e bestas demoníacas para conquistar a Terra. A humanidade tentará detê-los.
Esses comerciantes demoníacos estão aqui apenas para colher benefícios da guerra dos dois lados. Eles vão te vender qualquer coisa, seja tecnologia para aniquilar membros de sua própria raça, armas, magia ou qualquer outra coisa. Contanto que você tenha DP, isso é, como é. Não é mais tão chato, certo? Você está brincando comigo, seu filho da puta. Vendo a última frase, não pude conter minha raiva. Mas estar com raiva não mudaria nada. Eu me acalmei. Havia algo que eu precisava fazer. Eu tirei o cristal purificador do meu estigma. Mas naquele momento, Buzz descobriu outra coisa. A Jean. Ela apontou para o céu com a mão trêmula. E agora? Olhei para cima, um pouco com medo do que viria a seguir. Imediatamente, meus pensamentos pararam. Um dragão. Buzz murmurou baixinho. Buzz e eu olhamos para o céu em transe. Não era algo como o dragão humano além, mas um dragão real. No céu, um membro da raça mística conhecida como dragões estava circulando a lua. Jesus Cristo, é isso pra caralho real. Eu não pude deixar de xingar. Eu não xingava há muito tempo, mas esse maldito coautor simplesmente não me deixava ser. Indivíduo Reino Unido. Buzz bateu na minha boca com a mão. Quando eu olhei para ela confusa, ela me deu um olhar tímido. Não xingue. Ok, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.